Nesta semana em Tieta, você verá. Tonha fica surpresa com o comentário de Tieta e chega a passar mal, repetindo em voz alta que ela é a dona de Mangue Seco. Mas Tieta, lendo a certidão, diz à amiga que aquilo tudo é verdade. Apavorada, Tonha não quer acreditar, mas a cabrona diz que, se não fosse ela mexer naquele baú, a mulher nunca saberia que era dona daquela propriedade. Feliz da vida, Tieta diz que vão ter que pagar muitos impostos, mas nada que um bom advogado não resolva, e ainda comenta que o povo que está construindo lá recentemente vai ter que pagar a Tonha uma multa por ocupação indevida. Tonha, muito nervosa, diz que não vai colocar ninguém para fora de suas terras, porém Tieta avisa que ela vai ter que tomar posse do que é seu por direito. A cabrona diz que a primeira coisa que as duas precisam fazer é comunicar a Ascânio sobre a descoberta, pois a prefeitura precisa ser informada sobre o assunto. Nesse meio tempo, Leonora conta a Carmosina que Francisco avisou na carta que estaria em Esplanada esperando por ela, e que o sujeito ainda disse no bilhete que ela não poderia faltar ao encontro. Carmosina aconselha a moça a contar tudo pra Tieta, mas a mocinha diz que não pode fazer isso, pois o cara vai querer se vingar de sua madrasta e tirar vantagem dela também. A funcionária do correio não entende nada, e Leonora acaba revelando que existem detalhes da vida dela e de Tieta que a mulher não conhece, e não está autorizada a contar. Por isso, a cabrona não pode ficar sabendo daquela carta, e também não pretende contar nada a Ascânio. Carmosina diz que Leonora está errada, mas a moça não se convence e diz que acha que terá que se encontrar com Francisco, pois aquela é a única alternativa. Amorzinho mostra seu bordado para Aida, que elogia o trabalho da moça. A viúva está em dúvida se a sociedade vai dar certo, mas a ex-mulher de Modesto, entusiasmada, conta que as peças de linho devem estar chegando, pois sabe que Gladstone mandou telegrama para o representante. A mulher resolve elogiar o prestamista, dizendo que Carmô deu a maior sorte, e Aida, com um sorriso no rosto, diz que talvez a hora da viúva se casar novamente, talvez também esteja chegando. Nesse meio tempo, Edmundo chega em casa e diz à mãe que tem um recado de Perpétua que mandou chamar a mulher, avisando que era assunto da maior importância. Curiosa, Juraci larga tudo e diz que vai imediatamente falar com a Beata. Na prefeitura, Modesto, Marcolino, o comandante e Bafo de Bode vão falar com Ascânio, dizendo que precisam realizar uma solenidade na cidade para dar uma informação muito importante. O rapaz quer saber o que Bafo de Bode está fazendo ali, vestido daquele jeito, e o advogado explica que o rapaz é a peça-chave na tal solenidade. O coronel aparece e afirma que Bafo de Bode não faz mais parte de nada, pois não vai mais haver solenidade nenhuma no Agreste, e que aquilo tudo não passou de um engano. Bafo de Bode retoma a palavra e diz que seus amigos querem contar ao moço que Mangue Seco tem um dono. Bem na hora, Tieta chega ao gabinete do moço, acompanhada por Tonha, e diz que é exatamente sobre isso que ela quer conversar com ele, pois já sabe quem é o verdadeiro dono daquelas praias. No bar de Chalita, Timóteo comenta com os amigos sobre a reunião que está acontecendo na prefeitura. O turco completa dizendo que logo depois chegou o coronel todo afobado, e em seguida Tonha e Tieta. Enquanto isso, na prefeitura, Bafo de Bode, na personalidade de Posidônio, diz que Tieta e Tonha estão tentando roubar suas terras e pede a Marcolino que mostre os documentos, pois o verdadeiro dono daquela propriedade é ele. Marcolino e os dois amigos negam saber de qualquer documento, mas Bafo de Bode insiste, dizendo que ele é Posidônio Antunes. Tonha se mete na conversa e conta que Posidônio é seu irmão e que o cachaceiro não tem nada a ver com sua família. Tieta comenta que sentia que estava para acontecer alguma tramóia quando chegou à prefeitura. Marcolino tenta explicar o que estava acontecendo e se enrola mais ainda. Ascânio começa a perder a paciência, e Bafo de Bode diz a ele que seus documentos estão com Marcolino, mas o advogado nega tudo. Tieta, rindo, diz que ela tem os papéis que provam que Tonha é a dona de Mangue Seco, entregando a certidão de nascimento da mãe de Tonha, que encontrou, para o secretário-geral da cidade. O coronel começa a sacudir o documento que se desmancha de tão velho e reclama, dizendo que não dá para ler nada ali. Tieta argumenta que o papel pode estar estragado, mas o registro permanece no cartório de Esplanada e é só providenciarem uma nova certidão. Ascânio diz que Tieta está certa. Os rapazes tentam intervir, mas Bafo de Bode surta e parte para cima de Marcolino, dizendo que ele é um advogado muito vagabundo. Ascânio e o comandante conseguem apartar a briga, mas o secretário-geral da cidade diz que ninguém se move dali antes de explicar toda aquela situação. Enquanto isso, Elisa capricha na decoração da mesa de jantar, esperando impressionar Rosalvo. Timóteo aparece e começa a implicar com a moça, dizendo que ela agora está cheia de rococós e patatá.
Elisa não aceita a provocação e manda o sujeito ir tomar banho e vazar de casa. Ele diz que não vai faltar com a palavra e vai deixá-la sozinha com o convidado, mas quando entra no banheiro para tomar seu banho, não tem hora para sair. Enquanto isso, na prefeitura, os três patetas explicam para Ascânio que pegaram bafo de bode porque queriam curar o sujeito da bebedeira e tudo mais. O comandante acaba se dando conta que a história toda não passou de uma farsa, e Tieta, se metendo na conversa, diz ter certeza que aquela farsa teria continuado por muito tempo se ela não tivesse descoberto que Tonha é a herdeira de Mangue Seco. Os rapazes resolvem tirar bafo de bode e o comandante do escritório de Ascânio à força, mas quando fica sozinho com Tieta, o rapaz quer saber o que ela pretende fazer. A mulher avisa que vai encaminhar tudo no cartório, mas naquele momento, o importante é anunciar para todo mundo o que acabaram de descobrir. Em Mangue Seco, Laura, que está na casa de Carol, diz que está gostando de ver o esmero com que a amiga está preparando o jantar e quer saber quem vai visitar a moça. Carolina diz que é Osnar e Laura diz que acha que aquele encontro não vai ser como os outros. Enquanto isso, Osnar chega à casa de Cora, não deixa ele entrar, avisando que a patroa saiu com Tonha às pressas e não sabe quando ela vai voltar. Osnar entra assim mesmo, avisando que vai esperar. Araci aparece gritando, "Salve, aleluia!", mas a empregada dá um para-te quieto na prima e a chama para ir para a cozinha. Enquanto isso, Leonora, apavorada, lembra das palavras de Tieta, que disse que tinha medo que o passado da moça viesse à tona e coisa e tal. Rafa percebe que a patroa está estranha e resolve perguntar o que é, mas Leonora diz à empregada que não é nada, e ela não precisa se preocupar. Rosalvo encontra Bebê, que conta ao colega sobre a reunião que aconteceu na prefeitura, mas diz que não conseguiu descobrir sobre o que o povo estava conversando. Ela diz ainda que achou estranha a presença de bafo de bode, e não entendeu o que o cara estava fazendo lá. O engenheiro, então, diz que Mirko precisa ficar sabendo daquilo e avisa que vai para a pensão, pois precisa se arrumar para o jantar com Elisa. Nesse meio tempo, Cora e Araci comentam sobre o sumiço de Tieta, dizendo que ela convidou Osnar para jantar e deixou o moço esperando. Ele percebe que as duas estão cochichando e chama a atenção das moças, que voltam correndo para a cozinha. Tonha resolve dar uma passadinha na pensão para contar a novidade para Carmozina, e Sinira escuta a conversa. Carmo conta à amiga que Tieta, quando voltou para a cidade, fez um levantamento para saber quem eram os donos de Mangue Seco e foi o próprio Marcolino quem descobriu que a família Antunes tinha descendentes e que se o nome de solteira da mãe da moça é Antunes, não tem erro, e ela é a dona de Mangue Seco. Sinira consegue sair sem ser percebida e corre para a casa de Perpétua para contar o que ouviu. A mulher fica furiosa e diz a Beata que ela é uma inútil e só foi ali para perturbar a sua paz. Mas Sinira afirma que ouviu a conversa toda, e Tonha, além de ter voltado de São Paulo muito bonita, agora também é dona de Mangue Seco. A tribo Fu não se conforma e comenta que Tonha, durante todo o tempo que esteve casada com seu pai, era rica e ninguém sabia, por isso não puderam tirar proveito da situação. Porém, a Bruaca lembra que a mulher era casada em comunhão de bens, e se pergunta se ainda dá tempo de levar algum naquela situação. Perpétua avisa a amiga que vai fazer uma consulta com Marcolino sobre o assunto e avisa que não vai deixar Tonha solta por aí, com aquela cara de quenga e cheia do dinheiro. Nesse meio tempo, o coronel retorna à fazenda, acompanhado por Bafo de Bode e seus amigos. O cachaceiro, posando de Posidônio, quer saber como fica a sua situação, mas Tapitanga avisa que se o moço não calar a boca, vai mandar Trapizomba o esganar. Agora quem assume a personalidade do bebum é Bafo de Bode que diz: "Ah, essa besta quadrada, essa trombeta do apocalipse, é bem capaz de fazer isso mesmo." Chateado, Modesto comenta que Tonha viveu a vida toda na miséria, sem saber que era dona das terras, e o coronel diz que tudo isso foi um desperdício. Marcolino, então, resolve dizer que Arthurzinho e Tonha andam se entendendo, e o bode velho poderia ter alguma vantagem nisso, mas ele comenta que a ideia do filho de desapropriar as terras era ótima, mas acabou indo por água abaixo, depois da descoberta de Tieta. O advogado diz que achava melhor eles conversarem com Arthurzinho sobre o assunto, e o coronel concorda, dizendo que o filho pode orientá-los. Em Mangue Seco, Dário conta a Laura que Marcolino e o coronel, juntamente com Modesto, contaram a ele e estavam também contando a Ascânio que Bafo de Bode seria o verdadeiro dono da praia, quando Tieta apareceu e provou que a herdeira das terras é Tonha.
Laura diz que está na cara que os 3 porquinhos Marcolino, Modesto e o Coronel fabricaram um dono para Mangue Seco, e por causa de uma dessas coincidências da vida, Tieta acabou descobrindo a verdade. Tieta resolve dar uma passadinha na loja de Amintas para escolher a ducha nova para seu banheiro e descobre que o amigo só vai poder instalar o chuveiro no dia seguinte, pois sabe que a mulher tem um compromisso naquela noite. A cabrona diz que está atrasada e mandou Tonha na frente, e ela já deve ter chegado na casa de Elisa e Timóteo. Amintas tenta avisar a amiga que não é sobre isso que ele está falando e tenta lembrar a mulher que Osnar está esperando por ela. Mas Tieta não dá bola e sai correndo, esquecendo do jantar que havia marcado com o rapaz. Na casa de Tieta, Osnar está uma fera e pergunta a Cora que tipo de empregada ela é que deixa as visitas esperando, sem servir nada para beber. A moça diz que não tem ordens para lhe servir nada e não sabe quando a patroa vai chegar, pois ela não lhe dá satisfação. Furioso, ele manda Cora avisar a Tieta que ele ficou esperando um tempão por ela, mas teve que sair, pois teve umas coisas para resolver. Ele manda ainda a empregada avisar a patroa para não jantar antes dele voltar. Sozinha com Araci, Cora comenta com a prima que está estudando para escrever uma telenovela e pretende ser muito famosa. Enquanto isso, Ascânio conta a Leonora o que acabou de acontecer na prefeitura, mas a mocinha não consegue prestar atenção em nada. O rapaz, entusiasmado com a nova fofoca da cidade, nem percebe e continua a contar a história, mas de repente, ele se dá conta que a garota está estranha. Leonora diz que só ficou espantada com a história da Tonha e estava pensando sobre isso, jurando ao namorado que ele não tem com o que se preocupar. O rapaz acaba se convencendo e avisa que vai tomar um banho, enquanto Leonora se atira novamente no sofá, pensativa. Nesse meio tempo, Gladstone tenta beijar Carmosina e diz que a mulher está com a cabeça em outro lugar, dizendo que sabe que a namorada estava pensando em Tonha e na história toda que aconteceu naquele dia. Carmosina diz que está preocupada com Leonora e jurou que não ia contar nada, mas acha que pode confiar no prestamista. Gladstone finge não se lembrar imediatamente de Leonora, mas acaba dizendo que a moça é a enteada de Tieta. Carmo afirma que sim, e diz que a mocinha andou se envolvendo com um cafajeste no passado, e o cara acabou indo atrás dela. A mulher ainda conta que o sujeito está bem perto da cidade. Gladstone, então, pede a Carmosina que conte a ele aquela história, com todos os detalhes. Nesse meio tempo, Juraci chega à casa de Perpétua, dizendo que recebeu o recado da Beata. A mulher manda a visita se sentar e conta que a mulher não faz ideia do que a Ida foi capaz de fazer. Juraci acha que a amiga está namorando outro homem, mas Perpétua diz que o fato é muito pior. Na fazenda, o coronel quer saber se Arthurzinho já saiu do banho, pois está todo mundo esperando pelo rapaz na sala. Filomena diz que o rapaz já está sabendo que eles estão ali. Tapitanga manda o Capanga se livrar de Bafo de Bode e diz a Filó para apressar o rapaz. Porém, quando a moça está indo cumprir a ordem, Arthurzinho aparece, querendo saber se seu plano deu certo, mas fica sabendo que o verdadeiro dono de Mangue Seco apareceu e quer tomar posse das terras imediatamente. Na cidade, Rosalvo dá flores para Elisa, que comenta que é a primeira vez que alguém dá aquilo para ela, pois Timóteo sempre disse que gastar dinheiro com flores era um desperdício. Os dois se sentam no sofá e o engenheiro resolve pegar na mão da moça, querendo saber o que vai acontecer depois que Timóteo sair de casa. Ela diz que vai servir o jantar, mas o moço quer ir mais além e diz que espera que a moça não o expulse, como aconteceu da outra vez. Tonha aparece de surpresa na casa da filha e pega ela no flagra com Rosalvo. Tonha fica furiosa com a cena que acabou de ver na casa da filha e diz que aquilo é uma falta de respeito. Elisa tenta se explicar, mas a mãe não deixa e diz que jamais poderia imaginar que ela, uma senhora casada, fosse capaz de fazer uma coisa daquelas. Rosalvo tenta contemporizar, mas Tonha manda o rapaz calar a boca, mas pede a Elisa que ela dê uma explicação. A moça diz que não tem nenhuma desculpa para dar, e a mulher xinga mais ainda a rapariga. Timóteo aparece e defende Elisa, dizendo que a ex-sogra está cometendo uma grande injustiça com a filha, pois ele não está fora de casa, como ela mencionou. Tonha não entende nada, e pergunta o que Rosalvo está fazendo ali. O dono do armarinho, que já está com Tieta ao seu lado, diz que foi ele quem convidou o engenheiro. A mulher não acredita e diz que só vai sair dali quando descobrir a verdade, pois já sentiu que tem caroço naquele angu. Tieta tenta pôr panos quentes na situação, mas acaba se lembrando que havia marcado de jantar com Osnar. Vendo o susto da cabrona, todo mundo quer saber o que aconteceu, mas ela passa a mão em Tonha e diz que depois explica tudo, saindo correndo para casa e avisando a amiga que quem está encrencada é ela. Minutos depois, Elisa agradece a Timóteo por defendê-la.
mas o cara avisa que só fez aquilo por causa de Tonha. Na casa de Perpétua, Juraci não se conforma ao saber que Aida agora é sócia de Carol, e a Bruaca diz que a mulher precisa tomar uma providência para acabar com aquela pouca vergonha. Na pensão, Gladstone diz a Carmosina que ela deveria contar tudo para Tieta. Porém, a mulher alega que Leonora implorou para que ela não fizesse isso e não pretende quebrar sua palavra. O prestamista se oferece para falar com Tieta sobre o assunto, mas Carmo diz que neste caso, ele estaria traindo a confiança dela, pois foi ela quem contou a história para ele. Gladstone perde a paciência, mas Carmo não muda de opinião e pede que o namorado jure que não vai dizer nada a Tieta. O moço acaba cedendo e diz que não vai falar sobre o que soube com ninguém. Na fazenda, Arthurzinho continua tentando explicar para Marcolino e Modesto sobre sua ideia de desapropriar as terras de Mangue Seco. Marcolino quer saber o que eles vão ganhar com aquilo e o rapaz diz que eles podem fazer um acordo com a Brascânio, que pagaria uma certa quantia a eles. O advogado alega que a desapropriação seria um processo mais rápido e coisa e tal, porém Arthurzinho argumenta que o interesse individual não pode se sobrepor aos interesses da comunidade. Ele diz ainda que Tonha ainda não tomou posse das terras e também não pode provar que é dona da propriedade, além de ter que pagar uma infinidade de impostos, e lembra que o pai, como prefeito, tem a Câmara de Vereadores nas mãos, e assim seria fácil desapropriar aquele local. Arthurzinho anuncia que está acostumado a trabalhar com aquele tipo de gente e diz que ele mesmo vai falar com o pessoal da Brascânio. Letícia tenta chamar novamente a atenção da mãe sobre o comportamento dela em relação à nova sócia, mas Aida dá uma lição de moral da filha e encerra a conversa, se retirando. Enquanto isso, a Mintas vai visitar Amorzinho, que conta ao sujeito que está retomando a sua carreira de bordadeira, dizendo que já foi muito famosa na região. O comerciante fica feliz da vida em saber que a mulher foi responsável por bordar os lençóis das noites de núpcias da maioria dos casais da região, e diz que não teve essa sorte. A viúva lembra que o rapaz nunca quis se casar e agora não pode ficar se lamentando por aí, mas a Mintas diz que os dois já conversaram sobre isso. A mulher fica furiosa e diz que não quer mais conversar sobre aquilo e coisa e tal. Mas a Mintas muda o rumo da conversa e diz que está ali para desejar a ela boa sorte nos negócios. Em Mangue Seco, Carol está cansada de esperar por Osnar, até que o moço aparece, todo arrumado e perfumado. A moça repara na fatiota do rapaz e quer saber se ele se arrumou daquela maneira, só para ir jantar com ela. Osnar desconversa e diz que já percebeu que o jantar vai ser especial, dizendo que tem todo o tempo do mundo para gastar com ela. Tieta, por sua vez, chega em casa e descobre que Osnar foi embora. Porém, Cora conta que o rapaz ficou esperando um tempão e resolveu ir embora, furioso. A empregada então conta que Osnar deixou um recado, dizendo que volta ainda naquela noite e que é para a patroa esperar por ele para jantar. Tieta diz que vai esperar pelo moço e manda Cora ir assistir a novela. Tonha comenta com a amiga que ela está confiando muito no seu taco, pois se Osnar saiu dali furioso, do jeito que ele é, periga não voltar. Enquanto isso, na casa de Elisa, enquanto ela conversa com Timóteo na cozinha, mandando o sujeito embora, enquanto Rosalvo se revira no sofá. O dono do armarinho não quer sair de casa de jeito nenhum, e a moça quer saber o que eles vão fazer, diante daquela situação. Timóteo é taxativo, e diz que não quer saber o que ela vai fazer com o engenheiro, mas não arreda o pé do quarto de jeito nenhum. Nesse meio tempo, Rafa comenta com Ascânio que soube por Leonora que os dois vão se casar, e espera que quando eles voltarem de viagem, já estejam esperando um bebê. O rapaz gosta da ideia, mas Leonora está receosa, e diz que só espera que tudo dê certo. Ascânio, então, resolve afirmar que a situação já está decidida e eles vão voltar do Rio com o herdeiro encomendado. Na fazenda, o coronel vai falar com Arthurzinho e diz que quer fazer uma pergunta ao filho, pois acha que ele está arrastando asa para Tonha. Por isso não entendeu porque o rapaz não ficou do lado dela e resolveu apoiá-lo, junto com seu grupo de amigos. Arthurzinho resolve jogar mais de um de seus xalalás e diz que gosta mais da sua cidade natal do que de Tonha, e sabe que pelo progresso do local, precisa sacrificar alguma coisa. Marcolino chega com Modesto e bafo de bode em casa, dizendo a Juraci que o plano deles deu errado, pois o verdadeiro dono de Mangue Seco apareceu. O advogado conta que este herdeiro é Tonha e a mulher fica apavorada. Na sacristia, Perpétua diz a Sinira que não se conforma com o que soube a respeito de Tonha, mas a Beata conta que ela e o noivo gostaram muito da novidade. A tribo Fu começa a xingar a moça quando o padre Mariano chega, avisando que ali não é a casa da mãe Joana, porém diz que não vai mais brigar com ela, pois chegou à conclusão que a mulher faz isso de propósito.
Sem ter o que dizer, Perpétua resolve ir embora, carregando Sinira com ela. Nesse meio tempo, na casa de Marcolino, Bafo de Bode faz um discurso, dizendo que está inconformado com a situação, até que Juraci resolve tapar a boca do sujeito, dizendo que se contaminou toda para lidar com o cachaceiro, e por isso quer saber o que vão fazer com ele. Minutos depois, Marcolino e Modesto expulsam o rapaz de casa aos pontapés. Na casa de Carol, a moça quer que Osnar seja sincero com ela, e diga o que está pretendendo. Ele começa a conversa, dizendo que a moça foi a mulher com quem ele mais se entendeu até aquele dia. E se tivesse que assumir um compromisso com ela, para não perdê-la, assumiria. Pinta o clima entre os dois, que acabam se beijando, enquanto Tieta dá voltas na mesa de jantar esperando pelo rapaz. Tonha aparece, e aconselha a amiga a mandar tirar a mesa, mas ela se recusa, e diz que vai esperar por Osnar que vai aparecer nem que seja para brigar com ela. Em Mangue Seco, Osnar, depois do lesco-lesco, conta a Carol que quase não foi para o jantar, pois já tinha outro compromisso com Tieta. A moça pede que ele conte tudo e o moço diz que foi até a casa de Tieta e ficou esperando um tempão, mas a cabrona não apareceu. Por isso, pensou consigo mesmo que poderia fazer uma desfeita pior, deixando um recado com a empregada que ia sair e voltava mais tarde. O moço, com um sorriso na cara, ainda diz: "E Tieta, se for trouxa o bastante, vai tá lá me esperando até agora. Que tu achas?" Carol fica furiosa e diz que nem ela nem Tieta são trouxas, mandando Osnar embora de sua casa para nunca mais voltar. Antes de sair, o moço tenta fazer as pazes, mas Carol pede que ele não diga mais nada, pois já a humilhou o suficiente. Na cidade, o papo entre Elisa e Rosalvo está indo bem, até que Timóteo aparece, dizendo para os dois não se preocuparem com ele, pois só foi buscar seu travesseiro e o seu lençol. Rosalvo perde o embalo, enquanto no quarto, Timóteo comemora. Enquanto isso, o comandante pergunta à esposa se ela se lembra quando o lugar era um paraíso onde não morava quase ninguém. Mas agora, tudo mudou. Dário diz que o lugar virou de cabeça para baixo quando Tieta chegou à região e Laura resolve mudar de assunto, pedindo ao marido que volte a fazer as suas buscas no fundo do mar. O moço promete recomeçar sua jornada no dia seguinte, mas naquele momento só quer pegar seu cap e começar a navegar. Na casa de Elisa, Rosalvo resolve contar uma história engraçada. Entusiasmado, ele começa a rir e a moça embarca na conversa, até que Timóteo aparece pelado, enrolado no lençol, dizendo que está com problema no estômago e precisa ir à casinha. O engenheiro se irrita e diz que não está a fim de brincadeiras. Furioso, o rapaz vai embora, comentando que acha que ela e o marido já se divertiram bastante, mas já está ficando tarde. Timóteo aparece novamente e pergunta onde está Rosalvo. Elisa diz que ele foi embora e o rapaz xinga o sujeito, avisando que fez tudo para não incomodar. Furiosa, a moça vai até o quarto e vê o pijama de Timóteo arrumado em cima da cama. Ela vai procurar o ex-marido e pega o cara, mandando ver na comida que ela tinha preparado para o engenheiro. Os dois acabam discutindo, e Elisa manda o sujeito voltar para o sofá. Timóteo se aboleta na cama do casal e se recusa a sair, por mais que a mocinha lembre o que os dois combinaram. Não adianta, e o dono do armarinho avisa que se ela não quiser dormir no sofá, que deite do seu lado ou durma no chão. Minutos depois, Elisa já preparou o quarto com cortinas de lençol e se deita no chão, avisando ao cara para não roncar. Nesse meio tempo, Leonora diz a Ascânio que precisa conversar com ele sobre um assunto, mas precisa fazer uma pergunta a ele e quer saber por que o rapaz a perdoou depois de tudo que Carmosina contou a ele. Ascânio diz que acabou caindo em si e se deu conta que a namorada quis dizer a verdade, mas ele não permitiu. Porém, o cara deixa claro que pode deixar de amar Leonora, se descobrir que ela está mentindo para ele. Preocupada, a garota afirma que tem coisas que as pessoas preferem guardar só para si, e o moço, compreensivo, diz que consegue entender este tipo de coisa e blá blá blá. Porém, se estes segredos puderem influenciar na vida da outra pessoa, ai sim, ele considera um crime. A moça fica assustada e diz que concorda com o namorado, mas não conta mais nada. Tieta continua esperando por Osnar, que resolve aparecer na casa da luz vermelha, avisando as meninas que está ali só para dormir, abraçando todas elas e dizendo que não quer saber de nheco-nheco. Em Mangue Seco, Carol não consegue dormir e se revira na cama, enquanto Tieta perde a paciência e puxa a toalha da mesa que arrumou para receber Osnar, destruindo tudo. Tonha e Cora aparecem assustadas, e Tieta diz que ela fez aquilo para não ir atrás de Osnar, e agora está mais calma, mas é só até ele aparecer na sua frente, pois vai arrancar os olhos do rapaz com suas unhas. Depois de levar um bolo de Osnar,
Tieta não consegue dormir, pois está com raiva do rapaz. Ela resolve azucrinar a paciência de Tonha, que tenta de todo jeito acalmar a amiga e diz que se ela continuar nervosa, vai acabar tendo insônia. Porém, Tieta jura que não vai perder o sono por causa de um cão sarnento qualquer e tenta se justificar, dizendo que não quer saber do moço, pois o convidou para jantar apenas como uma cortesia. Para encerrar o trololó, Tonha diz que, se é esse o caso, melhor as duas mudarem de assunto, mas Tieta não para de gritar, dizendo que está para nascer o homem que vai fazer aquele desaforo para ela. Enquanto isso, em Mangue Seco, Carol também não consegue dormir, pensando no que aconteceu entre ela e Osnar mais cedo. Na casa ao lado, Modesto perambula pela casa de Marcolino, que logo se junta ao amigo, perguntando o que ele está fazendo de pé a 1 hora daquela. O dono do curtume diz que não estava conseguindo dormir e resolve ir para a sala, tentar espairecer um pouco. O advogado, então, conta que teve um pesadelo com as luvas de Juraci, que de repente tomaram vida e tentaram enforcá-lo. Ele conta ainda que quando caiu em si, estava na porta do paraíso, sendo recebido por São Pedro, que também estava de luvas. Para completar, ele diz: aí veio um monte de anjos, também de luvas, e começaram a jogar aquelas luvas em mim. Elas me perseguiam, eu tropecei, caí e fiquei gritando por você para me acudir. Mas acontece que a nuvem era enorme e começou a me engolir, até que eu consegui me esconder num quarto, mas Juraci me encontrou e veio para cima de mim limpando um prato, e aquele micróbio correndo de um lado para o outro. Modesto, então, comenta que aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo que não conseguiu pensar em sua família, mas está começando a sentir saudades, e avisa que não sabe se vai conseguir aguentar. Carente, o sujeito pergunta ao amigo se ele acha que Aida e Letícia também sentem falta dele, e o advogado, sendo sincero, responde que não sabe, mas acha que ele deveria conversar com a filha. Modesto confessa que tem medo, pois se a garota fizer alguma coisa para ele, vai ser terrível e ele não vai aguentar. De repente, Juraci aparece de mansinho e toca o ombro do marido com sua mão, vestindo uma luva. O cara toma o maior cagaço de sua vida, mas ela, sem perceber nada, diz ao marido que só foi ali para saber o que os dois estão fazendo ali, aquela aula da madrugada. Marcolino pergunta o que a baranga está fazendo acordada, e ela diz que não consegue dormir, reclamando das dores que sente em todo o corpo. Modesto não aguenta a ladainha e resolve ir se deitar, enquanto o casal discute a respeito de bafo de bode. A mulher reclama que teve que cuidar o tempo todo do cachaceiro, se contaminando com seus micróbios. Marcolino manda a esposa esquecer Posidônio, mas ela deixa escapar que está preocupada com o cachaceiro e não quer que aconteça nada com o coitadinho. Nesse meio tempo, no bar de Xalita, o bebum continua afirmando que é o único e verdadeiro dono de Mangue Seco e afirma que Bafo de Bode morreu dizendo: como uma fênix, eu ressurgi das cinzas e agora sou Posidônio Antunes, que não bebe e é o arauto dos novos tempos. A nova era vai começar em Mangue Seco, a terra prometida. Quando eu me adonar do que é meu por direito de herança, vou construir nas dunas de Mangue Seco um grande templo para receber os salvadores do mundo que virão anunciar o juízo final. Xalita resolve tirar onda com a cara do rapaz e pede que ele avise quando o juízo final chegar e manda a galera embora, dizendo que precisa fechar o estabelecimento. Bafo de Bode diz que não tem para onde ir e Pirica oferece seu barco. Mas o rapaz, assumindo novamente a personalidade do cachaceiro, diz que não é caranguejo para dormir num barco. Posidônio volta a assumir o controle e declara que se ele tem que passar por aquelas provações, vai fazer isso de forma resignada. Xalitas, louco para se livrar do maluco, dá uma garrafa de cachaça para o sujeito, que pega a bebida e vai embora, dizendo que não bebe mais. Depois que o pau d'água sai, os rapazes começam a comentar sobre o estado do rapaz, e a Mintas diz que acha que o rapaz está mesmo acreditando que é Posidônio, e não quer ver o que vai acontecer quando ele descobrir a verdade. Enquanto isso, Bafo de Bode caminha pelas ruas da cidade, recitando trechos da Bíblia. De repente, Bafo de Bode se vê de volta ao seu antigo circo e decide se acomodar para passar a noite. Na casa de Elisa, enquanto a esposa dorme no chão, Timóteo, na cama do casal, sonha com o bebê e com a noite que os dois não tiveram. O cara se vê como um milionário e enquanto saboreia um vinho envelhecido, alisa a moça com um cacho de uvas. De repente, quem está na cama é Elisa e o rapaz acaba broxando. No meio do pesadelo, ele começa a falar dormindo e chama pela moça. Timóteo, então, começa a sonambular pela casa e, atravessando a parede de lençóis feita por Elisa, resolve se deitar ao lado dela, no chão. Minutos depois, Elisa acorda assustada e começa a gritar, querendo saber o que o marido está fazendo ali, enganchado nela. Timóteo tenta explicar,
dizendo que não sabe o que aconteceu e não estava em si quando aquilo aconteceu. Elisa quer saber se o ex agora também é sonâmbulo e coisa e tal. Os dois acabam discutindo e ele, desesperado, pede para a moça acreditar no que ele está dizendo. Mas Elisa pergunta se o ex-marido acreditou nela quando tudo aconteceu, e ele, tentando se justificar, afirma que são duas coisas muito diferentes. Furiosa, a moça chama o cara de tarado, lembrando que, quando os dois eram casados, ele não queria saber de agarramento, e agora, quem não quer isso é ela, mandando o moço ir agarrar as meninas da Casa da Luz Vermelha. Ela diz ainda que, se o dono do armarinho tiver uma recaída, vai contar tudo para Tonha e acabar de vez com aquela farsa. O dia amanhece, e Ascânio diz que precisa trabalhar, mas Leonora resolve fazer um discurso, dizendo que gostaria que o mundo desaparecesse, e os dois ficassem abraçados naquela cama até a eternidade. Aproveitando a ocasião, a moça diz que agora não consegue mais pensar em sua vida sozinha, pois não consegue mais pensar em nada sem o namorado, declarando o seu amor por ele. Na pensão, Carmosina toma café da manhã com Gladstone e ri, quando comenta qual seria a cara de sua mãe, se ela dissesse que quer colocar uma cama de casal em seu quarto. O prestamista começa a rir, e diz que Milu vai aceitar a situação numa boa, mas Carmo confessa que a mãe não sabe que o namorado dorme no quarto dela todas as noites, e diz que o cara vai ter que se conformar em ficar com ela na sua cama de solteira. Jairo aparece apavorado, e chama Gladstone para ver quem chegou à cidade. Do lado de fora, a Arca dos Sonhos está estacionada bem na frente da pensão, e o prestamista fica feliz ao ver seu novo caminhão, e conta que mandou pintar a carroceria igual a do veículo que foi roubado. Carmosina, então, pergunta se as encomendas vieram, e Jairo aproveita para ir embora, dizendo que ainda tem mais uma viagem para fazer para a esplanada. Gladstone avisa que as encomendas chegaram, e resolve entrar no caminhão. Carmosina corre atrás do moço, querendo saber onde ele vai. Gladstone diz que vai dar uma volta por aí. Ela pede para ir junto, mas o rapaz diz que prefere ir sozinho. Jairo, então, vendo a cena, resolve se aproximar da amiga, e diz a ela que vai ter uma rival, e é aquele caminhão. Já na pensão, Carmosina conta a Milu que a carta que Leonora é do ex-namorado, comentando que o sujeito é um cafajeste, e que Tieta levou a moça para o agreste por causa do meliante, que fez a garota penar em São Paulo. No meio da conversa, Carmo diz à mãe que acha que o rapaz está aprontando alguma coisa, pois foi se instalar justamente em um hotel em Esplanada. Milu dá razão à filha e quer saber o que Leonora vai fazer naquela situação. Sinira aparece e pergunta se as duas estão falando da enteada de Tieta, pois acabou de ver a moça chorando na marinete de Jairo. Ascânio, por sua vez, descobre que a namorada não está em casa e pergunta a Rafa se ela sabe de alguma coisa. A empregada conta que a patroa avisou que ia à esplanada fazer umas compras, mas não deve demorar. O rapaz fica preocupado e comenta que Leonora acordou muito estranha naquela manhã e, por isso, voltou para casa, com o objetivo de saber se a moça tinha melhorado. Carmosina caminha de um lado para o outro na cozinha da pensão e diz à mãe que está preocupada com Leonora, que foi sozinha à esplanada para enfrentar o antigo namorado. Milu diz que a mulher não precisa se preocupar, pois Leonora não é mais criança, avisando que se chegou a hora do acerto de contas, ninguém pode fazer mais nada. Enquanto isso, Gladstone chega ao tal hotel em Esplanada onde Francisco está hospedado e diz que quer falar com um hóspede chamado Francisco Macieira. O recepcionista diz que não tem ninguém hospedado com aquele nome, mas o prestamista insiste em ver o livro de registros. Decepcionado, Gladstone pergunta ao rapaz onde o tal sujeito poderia estar hospedado, pois aquele é o único hotel da cidade, mas o cara diz não saber de nada. No agreste, Leôncio aparece na sala de Rosalvo e Bebê, dizendo que Trapizomba está do lado de fora, com um recado urgente do coronel para eles. E na casa de Perpétua, a tribo Fu começa o dia dando um esporro em Juraci, que começa a chorar. A mulher, grossa como sempre, humilha a moça, enquanto se senta confortavelmente na poltrona e começa a conversar com o retrato do major, dizendo que acordou com saudade de Ricardo. Minutos depois, a mulher está na sacristia, querendo saber do padre se ele tem alguma notícia de Ricardo. Mas o sacerdote diz que não sabe de nada e só recebeu um santinho de Cosme, há alguns dias atrás. Sinira e Amorzinho aparecem, perguntando ao pároco se tem alguma coisa para as duas fazerem. Perpétua solta mais um veneno, mas Mariano manda a Bruaca calar a boca. Amorzinho avisa que vai voltar para seus bordados, enquanto Sinira diz que vai terminar de arrumar seu enxoval, mas a tribo Fu resolve comentar que talvez o casamento com o gordo peludinho não chegue a acontecer. Sinira vai embora ofendida, enquanto o padre dá uma bronca na mulher, que diz que não tem culpa de ser sincera.
Amorzinho toma as dores da amiga e começa a xingar Perpétua. As duas discutem, mas a bordadeira ganha a batalha e deixa a buraca falando sozinha. Furiosa, ela chega em casa e descarrega sua raiva em Araci, que chega a cair no chão, de tanto medo. Nesse meio tempo, na fazenda do pai, Arthurzinho conta a Bebê e Rosalvo que o coronel, como prefeito da cidade, vai desapropriar as terras de Mangue Seco e ceder tudo para Abrascânio, mas terão que molhar algumas mãos. O sujeito manda o engenheiro entrar em contato com o escritório do Rio, pois precisa que mandem uma remessa de dinheiro para ser usado em suborno. Bebê pergunta se Ascânio está sabendo da manobra do chefe, mas ele manda a moça não se preocupar, afirmando que sabe bem como lidar com um amigo de infância. Jura-se e chega à casa de Aida, que diz que está com pressa, pois tem um compromisso. Mas a mulher explica que não está ali para fazer visita, e sim para conversar com ela, sobre um assunto muito sério. Nesse meio tempo, Cora conta a Tonha que Tieta saiu cedo e não disse para onde ia. A empregada conta que a patroa ficou meia hora andando de um lado para o outro por meia hora, antes de sair. Tonha comenta que acha que sabe onde ela foi, e diz que braba do jeito que ela estava, é capaz de cometer um desatino. Amorzinho finalmente encontra Sinira, e diz à moça que ficou procurando por ela a tarde toda. A Beata diz que quer ficar sozinha, mas a bordadeira afirma que ela não pode se deixar abalar com as maldades de Perpétua, e o que vale é que ela e Jairo vão se casar. Na tentativa de acalmar a amiga, ela convida Sinira para entrar nos correios. Já lá dentro, Carmosina dá um chá para a hóspede da pensão e a moça finalmente se acalma, perguntando à funcionária quais são as novidades. Carmo começa a contar, mas Gladstone aparece, encerrando a conversa. A filha de Milu reclama que o namorado demorou para dar a tal volta em seu novo caminhão, e ele responde que vai contar exatamente o que aconteceu. O prestamista diz que foi à esplanada procurar Francisco, mas descobriu que o tal sujeito não está hospedado na cidade. Nesse meio tempo, Leonora chega ao hotel e consegue subir até o quarto de Francisco. Tieta aparece de surpresa na pensão de Milu procurando por Osnar, e a mulher conta que o rapaz acabou de chegar e revela que ele passou a noite na casa da Luz Vermelha. Em esplanada, Leonora se prepara para entrar no quarto de Francisco. Ela bate na porta e, para sua surpresa, dá de cara com Helena. A mulher, mandando Leonora fechar a porta, conta que foi ela quem mandou a carta em nome de Francisco, revelando que sabe muito mais coisas sobre o passado da rival do que ela possa imaginar. Leonora diz que não vai ficar ali ouvindo besteira, mas Helena saca da bolsa um recorte de jornal, com a manchete da notícia que conta que ela foi presa como traficante de drogas. Apavorada, Leonora diz à mulher que Ascânio não pode saber daquela história de jeito nenhum. Helena zomba de Leonora e diz não entender por que não pode mostrar aquela matéria publicada em um jornal para Ascânio. Furiosa, a moça diz que Helena não tem o direito de se meter em sua vida, mas ela continua com o sarcasmo e diz que, se Ascânio a ama de verdade, ele vai perdoar, e os dois vão viver felizes para sempre. Leonora diz que se ela mostrar o recorte para seu namorado, é capaz de matá-la, e quer saber como a mulher conseguiu descobrir aquele babado fortíssimo que aconteceu em São Paulo. Helena afirma que isso não vem ao caso, porém Leonora insiste, e quer saber se a mulher se encontrou pessoalmente com Francisco. Helena, então, resolve comentar que o meliante ficou muito mal depois da surra que levou a mando de Tieta e pergunta se Leonora consegue imaginar um encontro entre Francisco e Ascânio, avisando que o rapaz está cheio de ódio e pode fazer qualquer coisa para se vingar e pode contar todas as histórias e mentiras que a moça contou para ele. Helena ainda diz ter certeza que Leonora contou a mesma balela para Ascânio. Apavorada, Leonora tenta se defender e diz que foi usada por Francisco, pois não sabia o que estava carregando em sua bagagem quando foi viajar. Porém, Helena diz que ela tem que explicar tudo para Ascânio, mas sabe que ele não vai aceitar e vai acabar terminando tudo. A mulher revela que quer se vingar e, por isso, pretende deixar o rapaz sozinho e infeliz, assim como ela ficou. Preocupada, Leonora diz que Ascânio não vai conseguir se recuperar, se tiver uma decepção daquelas, mas acaba ficando ainda mais brava, e joga na cara de Helena que ela não faz ideia de tudo o que passou na sua vida, citando inclusive as surras e porradas que levou ao longo dos anos. Helena não se dobra, e diz que a garota tem sorte em ter aquela cara de sonsa, mas deixa claro que sabe mais do passado dela do que a moça possa imaginar. Leonora resolve desafiar a rival, e ela, rindo, diz que só vai dizer depois que contar tudo para Ascânio, e diz que só não vai dizer nada ao ex-marido, se Leonora fizer tudo o que ela mandar.
Nesse meio tempo, Juraci termina de dar seu esporro em Aida e diz que todo mundo sabe que ela tinha uma cabeça de vento, mas não pode acreditar que a mulher faça sociedade com Ateuda e Manteuda. A mulher exige que Aida desfaça o negócio e exija o retorno de Modesto para casa. Aida, então, quer saber se vai ter que continuar vivendo com o marido como se nada tivesse acontecido, e Juraci lembra que o casamento dos dois sempre foi assim. A mulher ainda aconselha Aida a expulsar Carol da cidade e coisa e tal. Aida então pergunta se a amiga já acabou de dar seus conselhos e diz estar muito agradecida, avisando que vai pensar em tudo e depois dá uma resposta a ela. Porém, a mulher avisa que precisa sair, pois quando a amiga chegou, ela já estava de saída. Em Enseada, Leonora, desesperada, pede um tempo a Helena para conversar com Ascânio, mas a mulher diz que ela tem que contar tudo naquele dia mesmo. A mocinha fica impaciente e começa a gritar, provocando mais uma discussão entre as duas. Só que Helena deixa bem claro que não embarca nas lorotas da garota, dizendo que não acredita na cara de boba de Leonora, mandando a moça sair e dar um jeito de resolver a situação. Leonora, então, quer saber o quanto Helena quer para esquecer aquela história, mas a mulher pergunta se ela vai roubar Tieta de novo para salvar a situação. A garota enfia a mão na cara de Helena, que avisa que a moça tem que deixar Ascânio imediatamente, ou vai acabar com a raça dela. Enquanto isso, na pensão de Milu, Tieta continua esperando por Osnar. Nos Correios, Aida encontra Gladstone, dizendo que sabe que sua encomenda já chegou e manda o rapaz entregar tudo em um endereço em Mangue Seco. Carmosina se mete na conversa e quer saber se a encomenda é para ser entregue na casa de Juraci, porém Aida explica que é para a casa de Carolina. A funcionária dos Correios diz que ainda não conheceu a moça e a ex-esposa de Modesto avisa que a mulher ainda vai ter o prazer de conhecer a moça e avisa a Gladstone para deixar tudo com Perica, que ele se responsabiliza pela entrega. Sozinha com o namorado, Carmo comenta que está passada com o que acabou de ouvir, pois Carol era a amante de Modesto e a razão pela qual o casal se separou, mas parece que agora as duas são amigas. Na prefeitura, reunido com Ascânio, Modesto diz que não consegue entender a proposta de Arthurzinho, mas se o filho do coronel disse que as coisas deveriam acontecer daquela maneira, ele não é ninguém para duvidar. Tapitanga diz que o filho conhece muito bem aquele tipo de negócio e Marcolino dá a maior força para o amigo. Porém, Ascânio, que está em outro planeta, não presta atenção na conversa e diz que está com um problema pessoal para resolver, pedindo para conversar sobre aquele assunto mais tarde. Nos Correios, Carmosina diz a Gladstone que está preocupada com Leonora, pois acha que Francisco não foi o autor da tal carta. O prestamista resolve dar opinião e diz à namorada que a melhor maneira de resolver o assunto é convencer Leonora a contar tudo para Tieta. Aliás, Tieta cansa de esperar por Osnar na pensão de Milu e pede para ela ir atrás do rapaz em seu quarto. A dona da pensão permite que ela passe e ela agradece o lanche, dizendo que estava sem fome. No entanto, Milu comenta com Imaculada que a visita comeu tudo o que foi servido, e a ex-Rolinha resolve fazer uma observação, dizendo que achou Tieta muito quieta, o que não é normal. Tieta chega finalmente ao quarto de Osnar, que quer saber se a mulher esperou muito tempo por ele. A Cabrona responde que esperou até aquela manhã, mas tem certeza que quando acabar o que foi fazer ali, o rapaz vai estar mais raso que o chão. Osnar diz que aquilo só vai acontecer se ele deixar a amiga abrir a boca, mas Tieta não deixa barato, e avisa que tá pra nascer o homem que vai fazer ela ficar quieta. Os dois acabam no maior bate-boca, trocando farpas e xingamentos. Osnar diz que Tieta não teve nenhuma consideração, pois o deixou esperando um tempão na noite anterior e ela poderia ter mandado um recado. A mulher se defende, dizendo que tinha um assunto importante para resolver e coisa e tal. O clima fica ainda mais pesado quando Tieta revela que sabe que o moço passou a noite na casa da Luz Vermelha. Osnar admite e ainda diz que teve uma noite maravilhosa, irritando ainda mais Tieta, que diz ao rapaz que ele nunca mais vai desfrutar de sua companhia e vai embora. O rapaz a segue até a porta da pensão, dizendo que não precisa da companhia da Cabrona, pois mulher é o que não falta e coisa e tal. Os gritos dos dois são tão altos que chegam a assustar Imaculada, que estava na cozinha com Milu. As duas resolvem ouvir a discussão e a ex-Rolinha torce por Tieta, comentando que a mulher não vai levar desaforo para casa. Milu fica preocupada e manda Imaculada não sair da cozinha, enquanto o quebra-pau entre Tieta e Osnar continua. A dona da pensão aparece e dá uma bronca no casal, que não cala a boca e continua discutindo. Tieta enfia os óculos na cara e sai rebolando, dizendo que já disse tudo o que tinha para dizer. Milu aproveita para chamar a atenção de Osnar,
avisando que o moço está passando dos limites e avisa que da próxima vez que ele armar uma discussão, que faça na rua e não dentro de sua casa. O moço não dá ouvidos e sai atrás de Tieta, jurando que aquilo não vai ficar assim. Tieta, por sua vez, chega em casa soltando fogo pelas ventas e gritando com Cora que Tonha está passando dos limites, pois ela entra e sai sem dar satisfação para ninguém. A empregada tenta explicar, mas a mulher não deixa a moça falar e diz que pode apostar que a amiga foi ver o vigarista, filho do coronel. Alguém bate na porta com violência e Cora corre para atender, mas Tieta manda a empregada perguntar quem é antes de abrir a porta. Do lado de fora, Osnar, aos berros, manda Tieta abrir a porta, pois sabe que ela está em casa. Cora, adorando o bafão, diz à patroa que é Osnar. Tieta começa a gritar e manda o cara vazar dali, mas o moço, atormentado pelo ódio, avisa que se ela não abrir, vai botar a porta abaixo. A mulher resolve destrancar a fechadura e o cara entra com tudo na casa dela, avisando que não sai dali enquanto ela não pedir desculpas pelo vexame da noite anterior. Tieta, possessa de raiva, chama Osnar de excelento e diz para ele ir embora de sua casa, pois não tem que aturar as bobagens que o sujeito está dizendo. Ele, por sua vez, deixa bem claro que não arreda o pé até conseguir o que foi buscar. A cabrona diz que prefere arrancar a língua fora a pedir desculpas para um cara grosso como ele, e as farpas continuam voando para todos os lados, até que Tieta vira as costas, dizendo que não precisa aguentar um sujeito como ele, deixando o cara sozinho, chupando o dedo. Osnar, ainda mais furioso, resmunga consigo mesmo que nenhuma mulher deixa ele falando sozinho e vai atrás de Tieta. Enquanto isso, Milu conta a Gladstone e Carmozina que Tieta e Osnar brigaram feio na pensão e que Tieta foi embora para casa, mas o rapaz acabou indo atrás dela. Carmo, preocupada, pergunta à mãe se não seria melhor elas irem até a casa de sua amiga, mas Milu, do alto de sua sabedoria, avisa que é melhor ninguém se meter, pois acha que aquela briga vai acabar bem. Na casa de Tieta, Osnar invade o quarto da mulher, dizendo que para ele, ela não passa daquela cabrita que andava nas dunas de mangue seco, mas a cabrona, furiosa, diz que não deu intimidade para ele entrar daquela maneira nos cômodos de sua casa. Os dois continuam trocando insultos até que acabam se beijando apaixonadamente e a coisa rola frouxa nos lençóis da cama de Tieta. Nesse meio tempo, Tonha conta a Elisa que ela é herdeira de Mangue Seco e explica que tinha aparecido na noite anterior, justamente para contar a novidade, mas deu no que deu. Elisa começa a sonhar com a fortuna da mãe e coisa e tal, mas a mulher pede que a moça não coloque a carroça na frente dos bois. Enquanto isso, entre tapas e beijos, Tieta e Osnar começam a rezar a mesma cartilha, e o cara chega até a comentar que não acredita que os dois esperaram 20 anos para fazer aquilo. O safado diz ainda que não quer mais perder tempo, e pretende recuperar também o tempo perdido. Na casa de Perpétua, Juraci conta sobre sua conversa com Aida, dizendo que tem certeza que a mulher vai ouvir os conselhos que ela lhe deu. A Tribufu então comenta que é melhor que seja assim, pois caso contrário, terá que tomar outras providências, mas se recusa a dizer do que se trata para Araci. Aida chega à casa de Carol, que está entusiasmada com os tecidos que chegaram. A esposa de Modesto, animada, diz que não vê a hora de colher os frutos do empreendimento e coisa e tal. Enquanto isso, na cidade, Timóteo vai falar com Amintas e pergunta ao rapaz insistentemente sobre Modesto Pires. O comerciante, incomodado, quer saber por que o amigo está tão interessado no dono do curtume. Timóteo dá uma desculpa qualquer, mas Amintas não embarca na canoa furada, porém o moço enrola e vai embora. Amorzinho aparece bem na hora e pergunta ao rapaz se ele poderia acompanhá-la até sua casa, pois está com problemas no encanamento. Amintas não perde a oportunidade e diz que será um prazer. Minutos depois, o rapaz resolve o problema do ralo entupido e avisa a viúva que também ajeitou o chuveiro que não parava de pingar. A mulher agradece, dizendo que usa demais o banheiro, pois é muito calorenta, e Amintas diz que tem plena consciência disso, já dando a maior cantada na viúva. Sinira aparece atrapalhando a cena, e Amintas se vê obrigado a ir embora, arrumando uma desculpa qualquer. Sozinha com Amorzinho, Sinira chama a amiga de descarada, mas a viúva alegre avisa que é melhor a Beata deixá-la em paz. A mulher então diz que não foi na casa da bordadeira para ficar de papo mole, e diz que foi buscá-la, pois precisa lhe mostrar uma coisa. As duas vão até a pracinha da cidade e encontram Bafo de Bode sentado no chão, olhando para a garrafa de cachaça. Amorzinho comenta que o rapaz acabou de ficar louco de vez, mas ele diz que o cão do segundo livro persiga vocês até as labaredas do inferno, afugentando as moças. O infeliz ainda comenta consigo mesmo que precisa encontrar uma saída.
Tonha vai visitar Arthurzinho, que tenta convencer a mulher que os documentos dela ainda precisam ser verificados e que as questões que envolvem terras são muito complicadas. A moça diz que acha que o rapaz não ficou alegre com a novidade sobre ela ser uma mulher rica, mas Arthurzinho, fazendo uso do seu charme natural, diz que não é uma questão de dinheiro, pois isso ele tem de sobra, para os dois, juntos. Tonha fica sem graça e diz que não está interessada no dinheiro do antigo namorado, e ele aproveita para chegar mais perto, dizendo que, na verdade, está interessado nela. A mulher foge e diz que precisa ir embora, mas Arthurzinho apela e diz que só fica alegre quando ela está por perto, beijando Tonha apaixonadamente e afirmando que precisa que ela cuide dele. Nesse meio tempo, Modesto resolve passar na sua antiga casa e pega Letícia beijando Peto. O cara entra sem nenhuma cerimônia e quer saber o que aquele galalau está fazendo ali. Porém, Letícia não dá conversa e manda o pai embora, apesar dele dizer que foi procurar por Aida para saber se as encomendas que ela fez chegaram direitinho. A menina diz que a mãe já recebeu tudo e quer saber se Modesto precisa de mais alguma coisa. Sem jeito, o sujeito resolve ir embora, deixando Letícia ainda mais chateada. A menina diz ao namorado que prometeu jamais perdoar Modesto e avisa que essa promessa ela vai cumprir. Em Mangue Seco, Dário volta de outro mergulho e diz a Laura que não encontrou nada novamente. A mulher tenta dar a maior força ao marido, mas ele explica que precisa ir mais longe, mas está preocupado com a correnteza. Tonha chega em casa e Cora conta que Tieta e Osnar estão no quarto, detalhando tudo o que aconteceu naquela casa e comentando que achou que os dois iam se matar. Leôncio chega ao escritório de Ascânio, informando que a Marinette já chegou e Leonora retornou à cidade. O sujeito ainda conta que a moça avisou que iria passar nos correios e depois iria para casa, pedindo que o namorado não fique preocupado. Nesse meio tempo, Carmô diz a Leonora que já sabe que ela não encontrou Francisco, e pedindo desculpas à moça, confessa que contou tudo a Gladstone. Ela diz ainda que o prestamista ficou preocupado e acabou indo até a esplanada, atrás do tal sujeito, mas também não conseguiu encontrar o cara. Assustada, Leonora diz que Gladstone não pode contar nada a Tieta, mas Carmosina está mais interessada em saber quem foi que mandou a tal carta. Jairo, enquanto isso, comenta que trouxe outro passageiro para Santana do Agreste, e minutos depois, Cosme aparece na casa de Perpétua, dizendo que está ali procurando por Ricardo. A Bruaca toma um susto e pergunta se o seminarista endoidou de vez, pois ele sabe muito bem que Ricardo está no seminário. Mas Cosme responde na mesma moeda e diz que o rapaz fugiu dela, e ela sabe disso também. Perpétua faz cara de assustada, mas o moço não compra o teatro e diz à mulher que ela sabe muito bem onde o filho está. Leonora diz a Carmosina que a carta que recebeu era um trote e não revela que se encontrou com Helena em Esplanada. A funcionária dos Correios acha estranho e pergunta quantas pessoas mais sabem sobre a história da moça com Francisco, mas ela desconversa e diz que não quer mais tocar no assunto. Mas Carmô avisa que a coisa não é tão simples assim e tem alguém se fazendo passar pelo traficante para prejudicar Leonora e aconselha a moça a falar com Tieta. Mas Leonora, assustada, pede à mulher que jure que não vai contar nada à sua madrasta e ainda avisa que não sabe qual a desculpa que vai inventar para Ascânio por ter passado o dia fora. Enquanto isso, Perpétua pergunta a Cosme o que aconteceu no seminário para que Ricardo fugisse de lá. O seminarista explica que desde que o rapaz voltou para o seminário, ele andava muito esquisito. Para cada uma das notícias que Cosme dava, Perpétua retrucava, até que o rapaz perde a paciência e conta que Ricardo também não estava tomando banho nem querendo comer, além de blasfemar o tempo todo. O moço diz que todo mundo tentou de tudo, mas Ricardo sumiu há 2 semanas, explicando que não deixou ninguém avisar a viúva negra, pois queria contar tudo pessoalmente. Perpétua pira na batatinha e corre para a sacristia da igreja. Lá, ela resolve enforcar o padre, dizendo que Deus tem que ajudar seu filho de qualquer maneira. Mariano, assustado, consegue escapar das garras da infeliz e grita que não sabe onde Ricardo está. O sacerdote resolve então pedir a Cosme que conte aquela história direitinho, e o rapaz responde que fazem 2 semanas que o amigo deixou o seminário sem dizer nada a ninguém. Fazendo o maior escândalo, Perpétua diz ao pároco que não vai atrás da conversa do seminarista e avisa que vai atrás do filho, nem que tenha que remover montanhas. Leonora chega em casa e Rafa conta que Ascânio ficou preocupado com a moça, pois ela resolveu viajar sem avisar nada. A mocinha dá uma desculpa e diz que vai descansar, pois está com muita dor de cabeça. No quarto, Leonora começa a chorar, desesperada e sem saber como vai resolver aquela situação.
Nesse meio tempo, Carmozina diz a Gladstone que tem certeza que Leonora tentou esconder a verdade, contando uma lorota, mas sentiu que a moça estava muito agoniada. O prestamista então pergunta se Leonora encontrou mesmo o tal Francisco, mas Carmo explica que, na sua opinião, a tal carta foi enviada por alguém que conhece o passado da moça e quer prejudicá-la, e a garota sabe bem quem é essa pessoa. Gladstone pergunta se deveria conversar com Leonora, alegando que às vezes conversar com um estranho pode ser mais fácil. Carmozina diz que sim, mas Leonora acabou de ir para casa, e Ascânio também já deve estar chegando. Gladstone propõe que Carmo segure Ascânio o máximo que puder na prefeitura, enquanto ele dá um jeito de descobrir o que pode fazer pela enteada de Tieta. Mas, no seu trajeto até o palácio municipal da cidade, a funcionária dos Correios dá de cara com Perpétua. As duas se encaram por alguns minutos, até que Carmo perde a paciência e vai embora. Jairo, que está com os amigos sentados na calçada do bar de Chalita, comenta que a tribo Fu está dando chute até na sombra, e avisa que, quando se casar com Sinira, vai proibir a Bruaca de aparecer na sua casa. O turco comenta que Ricardo sumiu, e o motorista da marinete diz que foi Cosme quem contou o babado para ele. Pirica resolve meter o bedelho na conversa e pergunta se ninguém sabe onde o moço se meteu, e o dono do bar responde que Ricardo simplesmente desapareceu no mundo. Na prefeitura, Carmozina diz a Ascânio que não está ali para falar de Leonora, contando que a moça passou nos Correios para fazer uma visitinha, mas já foi para casa. Desconfiado, Ascânio diz à amiga que achou que ela soubesse o que Leonora foi fazer em Esplanada, mas Carmo conta que a garota não chegou a dizer nada sobre o assunto. A mulher, se debruçando na mesa do amigo de infância, conta que foi até a prefeitura para falar com ele sobre a história de Tonha ser herdeira de Mangue Seco, alegando que aquilo foi uma surpresa para toda a cidade. Ascânio concorda, mas não tá afim de muito papo, apesar da insistência de Carmo. Na casa de Tieta, Cora conta a Araci que na noite anterior, Tieta ficou muito brava quando chegou em casa e não encontrou Osnar, e que quando escutou um barulhão, foi correndo ver o que era, encontrando tudo que estava na mesa de jantar, esparramado pelo chão. A empregada ainda conta que a patroa e Osnar entraram casa adentro brigando feito bicho, mas depois fizeram o maior silêncio. Perpétua entra sem ser percebida e ouve a conversa das moças. Furiosa, ela começa a gritar "Eu sabia!" e invade a casa de Tieta aos berros, apesar de Cora tentar impedir a Bruaca de entrar. No quarto, Tieta e Osnar escutam a gritaria, e segundos depois, Perpétua invade o quarto da irmã, enquanto o rapaz se esconde debaixo das cobertas. Tieta resmunga com seus botões, dizendo a si mesma que a tribo Fu apareceu de novo sem ser convidada, e pergunta à irmã se ela está desenvolvendo o hábito de estragar seus romances. Mas Perpétua, furiosa, diz: "Eu sabia! Meu filho fugiu do seminário sem dizer para onde ia. Mas eu sabia que ia encontrá-lo na sua cama, sua vadia, sua devassa. Você fez um juramento e não cumpriu. Você levou meu filho para o mau caminho. Sai da minha frente porque eu vou salvar ele de suas garras." A tribo Fu corre para a cama e puxa a colcha, mas acaba tomando o maior susto. Só de lingerie, Tieta resolve tirar a irmã do quarto, dizendo que é melhor as duas conversarem na sala. Mas, antes de sair, a Bruaca pergunta se aquilo é de verdade, e Osnar começa a rir. Tieta tripudia em cima do susto da irmã, que admite que naquele assunto a mulher é bem mais entendida que ela e coisa e tal. Porém Perpétua, triste, diz a cabrona que está preocupada com Ricardo, que desapareceu na face da terra. Só para não perder a oportunidade, a Beata afirma que sabe que a cabrona tem um dedo naquela história toda. Mas Tieta acaba ficando preocupada com o sobrinho, e diz que talvez ele esteja voltando para a cidade. Perpétua, então, revela que o moço deixou o seminário há 2 semanas e que Cosme apareceu, procurando pelo rapaz. Ela ainda diz que vai continuar procurando pelo filho, mas está de olho na cabrona, pois tem certeza que ela está envolvida na fuga do rapaz. Nesse meio tempo, Gladstone vai conversar com Leonora, mas a moça fica brava e avisa que já tomou as devidas providências para resolver o assunto da tal carta falsa. A moça ainda manda o prestamista deixar Tieta fora daquela situação. Porém, o sujeito quer saber se ela é capaz de enfrentar Francisco sozinha, mas ela diz que está tudo bem, pedindo que ele esqueça o assunto. Na prefeitura, Ascânio se desculpa com Carmozina, dizendo que não está conseguindo prestar atenção no que ela está dizendo e avisa que vai para casa conversar com Leonora, para tirar a limpo tudo aquilo que está acontecendo. No bar de Chalita, Aminta sugere ao turco que se candidate a marido da herdeira de Mangue Seco. Jairo, por sua vez, quer saber se tem alguém interessado em Tonha.
Porém, o dono do estabelecimento afirma que não tem nenhum interesse na mulher e Leôncio entra na brincadeira. Mas Psica joga na cara do amigo que ele também não conseguiu conquistar Filó. E Amintas lembra que o coronel jamais abriria mão de uma de suas rolinhas. Leôncio fica bravo e defende a moça, dizendo que Filomena nunca foi rolinha de tapitanga e coisa e tal. Dorothy aparece pedindo um refresco e o turco prontamente se levanta para atender a moça, enquanto a galera resolve pegar no pé do sujeito. Leôncio, então, levanta a possibilidade de Chalita estar interessado em Dorothy, e Amintas fica bravo, dizendo que é melhor o turco não se meter com sua funcionária. Carmosina sai da prefeitura e encontra Gladstone esperando por ela. O rapaz conta que a namorada tem razão e Leonora está escondendo alguma coisa, mas não quis contar nada a ele. Preocupada, Carmo diz ao namorado que Ascânio está muito desconfiado e vai exigir que a moça conte tudo o que aconteceu em Esplanada. Sem querer, Gladstone deixa escapar que Tieta pode ficar mal naquela situação, e a funcionária do correio quer saber por quê. O prestamista inventa uma desculpa qualquer para tentar esconder a rateada, e Carmosina diz que, se Tieta descobrir, os dois vão estar em maus lenços. Segundos mais tarde, a mulher conta à mãe o que está acontecendo e pede sua ajuda, mas Milu avisa que não vai se meter na vida dos outros e manda Gladstone fazer o mesmo, pois não podem fazer nada, já que Leonora disse que não quer que Tieta saiba do problema. Gladstone resolve namorar um pouquinho no sofá e aproveita para contar a Carmosina que vai ter que viajar em alguns dias. Porém, gostaria de levá-la junto, convidando a namorada para passar uns dias na estrada, sugerindo que ela tire umas férias. A funcionária dos Correios não aceita o convite e diz que prefere tirar licença quando precisar, porém pergunta se o namorado vai demorar para retornar à cidade. O prestamista diz que pretende voltar logo, pois sabe que a saudade que vai sentir da namorada não permitirá que ele fique longe do Agreste por muito tempo. Carmosina, desconfiada, quer saber se o moço realmente pretende voltar para a cidade, e Gladstone confessa que, se pudesse, nunca mais sairia do Agreste. Surpresa, a mulher pergunta se ele está querendo pendurar as chuteiras, mas o prestamista desconversa e pergunta se Carmo vai ou não viajar com ele. Enquanto isso, em Mangue Seco, Laura vai à casa de Juraci, avisando que vai à cidade e perguntando se ela precisa de alguma coisa. Porém, é Marcolino quem pede à vizinha que ela vá até o correio, para ver se chegou alguma correspondência para o casal. Juraci então se lembra de dizer a Laura para dar suas lembranças a Bafo de Bode, caso a moça encontre o ex-pau d'água vagando pela cidade. Desconfiado, o advogado quer saber que história é aquela da esposa querendo saber como está o cachaceiro, e Juraci, sem jeito, só responde que quer saber se o rapaz está mal, mas não pode perguntar isso diretamente à amiga. Enquanto isso, as crianças vão ver Bafo de Bode no circo abandonado, e Bentinho comenta que o rapaz não diz nada, e só geme, afirmando que tentou conversar com ele, mas o sujeito está completamente doido. Bafo de Bode resolve dar o ar da graça e xinga até a quinta geração do menino, e Imaculada diz que vai tentar conversar com o rapaz. Porém, ele diz que não fala com Rolinha, nem com ninguém mais. Letícia e Peto chegam ao local, perguntando o que o sujeito tem, e ele responde: "Eu tô doente. Não sei se bebo essa garrafa de cachaça, ou se como vocês todos, um por um, ou se escolho só o mais gordinho." A criançada sai correndo assustada, enquanto Bafo de Bode começa a conversar com a garrafa de cana e pergunta se existe alguma saída para ele. Ascânio chega em casa e descobre que Leonora saiu novamente. Rafa explica ao patrão que a moça chegou com dor de cabeça, mas logo depois o prestamista foi visitá-la, e que depois disso, a dor de cabeça da garota só piorou. A empregada ainda conta que quando foi levar um chá no quarto para a patroa, já não encontrou Leonora lá. Diante disso, o secretário-geral do município diz que a esposa deve ter ido à casa de Tieta, mas comenta que Leonora anda muito estranha. Nesse meio tempo, Leonora vai à casa de Elisa e pergunta se a amiga sabe alguma coisa de Helena. A moça quer saber por que o interesse da enteada de Tieta na ex-esposa de Ascânio e Leonora, diz que anda meio insegura e coisa e tal. Elisa, então, conta que se considerava amiga de Helena, mas a mulher nunca gostou de sua companhia e afirma que ela era tão forte que se ninguém a apoiasse, não fazia a menor diferença. Leonora, então, quer saber se a tal gostava muito do ex-marido, e Elisa diz que acha que quem gosta realmente de outra pessoa não comete traição. Porém, Elisa diz ainda que Leonora deveria agradecer por Helena não estar mais na cidade, revelando que a mulher é o tipo de pessoa que, quando não consegue uma coisa, não deixa ninguém mais conseguir, e se estivesse em Alegrete, iria atormentar a vida da paulista. Enquanto isso, em Mangue Seco,
Carolina manda ver nas suas costuras, animada com o novo empreendimento que está começando com Aida e Amorzinho. De repente, a moça comete um erro e se xinga, dizendo a si mesma que não pode continuar costurando e pensando em Osnar, pois vai acabar estragando os tecidos. Em casa, ainda de lingerie, Tieta comenta com Tonha e Cora que ficou tão preocupada com o sumiço de Ricardo que esqueceu de Osnar em seu quarto. Leonora chega apavorada e a mulher estranha a palidez da suposta enteada, perguntando o que aconteceu. No entanto, Tonha quer saber se a garota já sabe do sumiço do sobrinho de Tieta e ela se assusta. A cabrona acaba interrompendo a conversa, afirmando que a situação está muito confusa, mas Osnar ainda está esperando por ela no quarto. Mesmo assim, Tieta pergunta a Leonora o que aconteceu e a mocinha dá uma desculpa qualquer, afirmando que é apenas uma bobagem. A mulher então avisa que vai falar com Osnar e pede a Tonha que conte à enteada o que aconteceu com o filho de Perpétua. Na fazenda, as rolinhas do coronel se desdobram para encher Artuzinho de mimos quando Tapitanga chega e manda Filomena levar as moças para a cozinha, pois não quer ninguém na volta do filho. Arturzinho diz que o pai não precisa se preocupar, pois estava apenas agradecendo todo o trabalho que as garotas tiveram com ele, e aproveita para dizer que vai dar uma volta pela cidade. O coronel manda Trapizomba acompanhar o filho e avisa ao Capanga que, se acontecer alguma coisa com o rapaz, vai cortar as orelhas dele. Momentos mais tarde, Arturzinho chega à prefeitura e descobre por Rosalvo que o dinheiro que havia solicitado ao escritório do Rio já está na conta bancária. O empresário, então, manda o engenheiro deixar a grana aplicada e pede que ele entre em contato novamente com o escritório, pois quer um levantamento completo sobre a desapropriação das terras de Mangue Seco, inclusive sobre a hipótese da Brascânio entrar num acordo, se for necessário. Bebê avisa a Arturzinho que já providenciou a segurança que ele pediu, e o moço, indo embora, só deixa claro que não quer andar pela cidade com os capangas de seu pai. Assim que o cara sai, Bebê comenta que o chefe é igual ao pai, e Rosalvo diz que está começando a ficar com pena do povo de Santana do Agreste. Alguns minutos mais tarde, Arturzinho aparece de surpresa na casa de Tieta e pergunta a Tonha se ela não vai convidá-lo para entrar. E Leonora chega em casa, depois de todas as suas idas e vindas. A moça pergunta a Rafa se Ascânio já chegou, e a empregada diz que o patrão está no quarto. Preocupada, Leonora quer saber se o namorado está muito chateado com ela, e Rafa diz que o moço está zangado por causa da viagem dela à esplanada, avisando que é melhor a garota subir e explicar tudo para ele. Leonora vai até o cômodo e a primeira coisa que Ascânio pergunta é sobre o que está acontecendo. Nesse meio tempo, Tieta pega Osnar roncando na sua cama, mas o rapaz resolve dar o ar da graça e pergunta se ela vai ficar zanzando de um lado para o outro por muito tempo. Tieta, então, resolve contar ao amante que está preocupada com Ricardo, que sumiu do seminário há 2 semanas e ninguém sabe onde ele se meteu. O rapaz alega que o ex-seminarista pode estar indo para a cidade, mas Tieta comenta que acha que desta vez Perpétua está certa, pois acha que tem alguma coisa errada naquela história. Osnar, então, diz que ela pode ter razão, mas está mais interessado em saber sobre a história dele e da cabrona, dizendo que o que aconteceu entre eles foi muito forte. Tieta concorda, mas lembra que já avisou ao moço que há muito tempo ela não tem um homem como ele. Nesse vai, não vai, Osnar resolve perguntar o que aconteceria com ele se Ricardo aparecesse novamente, mas Tieta não sabe o que responder.